a mais uma live. É um prazer enorme receber vocês em mais uma noite. Hoje uma noite chuvosa aqui em São Paulo, choveu muito forte a tarde toda. Espero que isso não atrapalhe a nossa conexão aí da internet. Então quero receber você, te dar as boas-vindas, você que está aí no Facebook, você que está aqui no Instagram. Boa noite, seja muito bem-vindo. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Reginaldo Guilherme, personal trainer e coach. E é um prazer enorme poder receber você aqui nessa noite hoje, ok? Deixa eu ver quem está chegando aqui para a gente iniciar mais um tema, mais um conteúdo relevante de suma importância para quem quer ser uma pessoa melhor, para quem quer se desenvolver e, fundamentalmente, hoje, para quem deseja emagrecer. Então, você que está chegando hoje e deseja emagrecer e conhece alguém do seu grupo familiar, dos seus amigos, da empresa que você trabalha, alguém que deseja também emagrecer, por favor, compartilhe esse link com as pessoas, marque os seus amigos aí, para que mais gente possa nos assistir e possa participar desse encontro hoje com a gente, ok? No mais, espero que você tenha tido um bom fim de semana, uma semana incrível, e esteja hoje preparada para ficar comigo até o final, porque hoje nós vamos falar de um tema de extrema relevância que gera muitas dúvidas nas pessoas. Eu escolhi o tema de hoje justamente porque é um tema que os meus clientes, as pessoas que me acompanham e me seguem no Facebook, no Instagram, me perguntam muito. As pessoas, em geral, têm muitas dúvidas em relação a esse assunto. Portanto, eu resolvi falar sobre ele hoje com vocês aqui, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, porque esse assunto é um mito, é um pouco polêmico, mas que, se for bem conduzido por você que está do outro lado me ouvindo, no seu processo de emagrecimento, vai te trazer muitos resultados, ok? Deixa eu ver quem chegou. Tia Ana, boa noite, plateia, seja bem-vinda, tia Ana, como sempre me acompanhando aí, é um prazer poder receber você. Rosângela, Lucivânia, boa noite. Noelle entrou também, boa noite, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem está chegando mais aqui. Laurinete está no Instagram. Mais gente que tem chegado aqui que eu não estou conseguindo identificar todo mundo. Sejam bem-vindos, boa noite. E a ideia hoje, conforme eu falei, que muitas pessoas têm muitas dúvidas, é falar hoje sobre o seguinte: para emagrecer, eu devo comer de 3 em 3 horas ou eu devo fazer jejum intermitente? São duas coisas totalmente opostas, né? Eu devo comer muito, mais vezes ao dia, ou eu devo comer menos vezes ao dia e prolongar mais o tempo entre as minhas refeições? É sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Se você acha que vale a pena falar sobre isso, se essa também é a sua dúvida, coloque aqui um oi para mim, diga eu quero saber a respeito disso, e comente e compartilhe com outras pessoas que também tenham a mesma dúvida que você já tenha conversado, ok? Marque as pessoas aqui para que elas também tenham acesso a essa informação nessa live de hoje ao vivo, ok? Mais gente chegando por aqui. Jaque, boa noite. O Álvia, Laurinete continua por aí. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Deixa eu ver quem mais chegou aqui no Facebook. Rosângela, boa noite, Rosângela. Vamos lá, Lucivânia, tá todo mundo por aí. Vamos, pessoal que vai chegando. Vamos falar hoje sobre jejum intermitente, ok? O que é melhor para emagrecer? Eu comer de 3 em 3 horas, como normalmente é divulgado aí nos últimos anos, né? Uma febre das pessoas comer de 3 em 3 horas, as nutricionistas programando dietas e cardápios para se comer de 3 em 3 horas, as pessoas que fazem atividade física comendo de 3 em 3 horas, e todos os meios de comunicação falando a respeito disso, dizendo que isso favorecia o processo de emagrecimento, com a justificativa de que quanto mais você comer, quanto mais vezes você comer por dia, mais você vai acelerar o seu metabolismo. E eu quero falar justamente sobre isso, né? E a princípio, usando aí simplesmente o bom senso, usando simplesmente a lógica, alguma coisa parece errada quando a gente afirma que quanto mais você comer, quanto mais vezes por dia você comer, mais você vai emagrecer. Então, me parece isso contraproducente e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? E as informações que eu vou trazer aqui para vocês hoje são informações que eu trago da ciência,
o que os últimos estudos têm trazido e, ao mesmo tempo, da minha experiência prática aplicando o estratégia de jejum intermitente no meu dia a dia, na minha vida, e fazendo essa proposta para alguns clientes meus que têm tido resultados muito, muito bons, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Então vamos lá. O que é, na verdade, o jejum intermitente? Na verdade, o jejum intermitente é você prolongar o maior tempo possível entre uma refeição e outra. É você ficar mais tempo possível sem comer, tá? E isso já é uma prática muito antiga, praticada lá nos nossos antepassados, pelos nossos avós também. É uma coisa que já estamos até acostumados a fazer, mas infelizmente nos últimos anos, todos os meios de comunicação em geral e até profissionais da saúde nos estimularam a comer mais vezes, a comer de 3 em 3 horas, a comer o tempo todo, 7, 8, 9 refeições por dia, como se isso fosse uma solução para o problema de muitas pessoas de emagrecimento, né? O que talvez era no início uma estratégia utilizada por atletas de alto nível, por pessoas que já estavam magras e talvez queriam um pouco mais de definição muscular. Algumas estratégias, isso foi expandido para o público em geral, e como a gente sabe que boa parte das pessoas que procuram atividade física ou que quer uma vida saudável, as pessoas estão acima do peso. Essa foi uma prática e uma estratégia utilizada nos últimos anos e propagada pela mídia para que as pessoas conseguissem também ter seus resultados no processo de emagrecimento. E eu quero hoje desmistificar um pouquinho essa informação. E faço aqui uma meia-culpa porque eu mesmo, como profissional de educação física e personal trainer, durante muitos anos acreditei, né, nessa informação, muitas vezes que não era científica ou que não tinha muito embasamento científico, mas tudo aquilo que a gente ouve durante muito tempo, muitas vezes aquilo acaba se tornando uma verdade, né? Não sei se você já ouviu esse ditado. Então, muitos profissionais da área da saúde adotaram também essa prática de comer mais vezes ao dia, de 3 em 3 horas, 7, 8 refeições por dia, com o intuito de ajudar os seus pacientes, os seus clientes, a conseguirem melhores resultados em emagrecimento. Mas o que a gente vê como resultado hoje é totalmente o oposto do que a gente gostaria de ver com essa prática, né? A gente sabe que hoje a alimentação ela está cada vez mais menos saudável, ela está cada vez mais processada, industrializada, cada vez mais nos seus ingredientes existe açúcar, muitas vezes o açúcar está escondido, ou muito sódio, ou muito corante, ou muito adoçante, ou muito qualquer outro tipo de conservante, né? Então a alimentação está cada vez menos saudável e mais industrializada, e as pessoas comendo mais vezes por dia. O resultado é esse que a gente vê hoje, mais de 54% da população brasileira acima do peso, né? Inclusive isso já refletindo nas crianças, ok? Então, durante muito tempo eu também acreditei nessa estratégia, mas aí no último ano, me aprofundando mais nos estudos, trabalhando mais com o segmento do emagrecimento especificamente, eu vim descobrir algumas novidades, algumas coisas que eu, infelizmente ou felizmente, né, verifiquei que eu estava errado, e hoje eu quero falar isso aqui para vocês, porque é uma dúvida que é gerada o tempo todo pelos meus clientes, pelas pessoas que me acompanham nas redes sociais e me perguntam: Rinaldo, o que eu faço? Eu como de 3 em 3 horas ou eu faço jejum? O que mais funciona para o meu emagrecimento? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, o jejum intermitente nada mais é do que você prolongar o tempo entre uma refeição e outra, tá? E como eu falei, isso é uma prática antiga, né? Os nossos antepassados já faziam isso no passado, tá? Se a gente considerar que o homem das cavernas ou o homem primitivo, ele, quando não conseguia caçar o próprio alimento, ele ficava, às vezes, 3, 4, 5, 7 dias sem poder se alimentar, até encontrar a oportunidade de se defrontar com o animal e poder matá-lo e caçá-lo e poder comer e prover o alimento para ele e para toda a sua família. Muitas vezes ele vivia alguns dias sem poder comer. Quando ele comia todos os dias, era aí era uma exceção, né, nos nossos antepassados.
E se ele não, se o corpo humano que busca o tempo todo meios de sobrevivência, se o corpo humano não tivesse essa possibilidade de ficar um tempo sem comer, a gente hoje não seria, a nossa espécie, a espécie humana já teria sido extinta, né? Porque nos nossos antepassados ficava-se muitos dias, às vezes, sem comer, e o corpo se adaptava e, pelo contrário, criava mecanismo para te manter sempre em alerta, sempre com disposição, sempre com energia, para que você pudesse, no dia seguinte, independente se tivesse 1, 2 ou 3 dias sem comer, com energia para que você pudesse ir em busca do seu alimento, né? Então, o corpo humano ele é adaptável para isso. Caso contrário, não teríamos sobrevivido, porque os nossos antepassados ficavam alguns dias sem comer, e isso era muito comum, ok? Falando aí dos nossos antepassados, né, a gente tem aí algumas frases de pessoas importantes da época. Você pegar, por exemplo, Hipócrates, né, considerado o pai da medicina moderna, já dizia lá no seu tempo, bem antes de Cristo, né? Nossa alimentação deveria ser o nosso remédio. E o nosso remédio deveria ser a nossa alimentação, tá? Só essa frase já tem um impacto importante, né? O que é que a gente come hoje? De alguma forma, é o nosso remédio ou é justamente a causa do nosso problema? É o nosso veneno? E Hipócrates ia mais longe, ele falava, porém, comer quando se está doente é alimentar a doença, né? Então, era normal nos antepassados, as pessoas ficavam doentes, indispostas, elas absolutamente não comiam nada, elas simplesmente bebiam água para poder se recuperar. E o alimento, desde aquela época, era considerado como se fosse um remédio, né? Você vê como as coisas mudaram, né? Um pouco mais para frente ainda, se a gente pegar aí o Philip Paracelsus, que é um fundador da toxicologia e um dos pais da medicina moderna do mundo ocidental, ainda no século XIV, ele escreveu: jejum é o melhor de todos os remédios, tá? Isso no século XIV, ok? No século XVIII, Benjamin Franklin também escreveu: o melhor de todos os remédios é o descanso e o jejum. Então, a gente tem, desde os nossos antepassados, nossos primórdios, né, há milhões de anos atrás, o corpo humano já era preparado para suportar o jejum, e muitas vezes o jejum era uma forma de você conseguir se recuperar de alguma questão, de algum problema aí que você tinha, de uma forma de você recuperar de tudo aquilo que no seu corpo já estava degradado. É uma forma de você remover o lixo, né, no seu próprio corpo, nas suas células, em tudo aquilo que não estava mais funcionando, que estava velho no seu corpo. Então, o jejum já era uma forma de você evitar de ter algum tipo de doença, e o alimento já era tratado como remédio, ok? Então, o jejum não é nada muito novo para a gente, embora nos últimos anos foi se esquecido isso e foi se propagado cada vez mais que as pessoas têm que comer 7, 8, 9 refeições por dia, cada 3 horas, tá? Se a gente ainda olhar para a história da humanidade, né, várias religiões ainda têm no jejum como uma forma de promover, de proclamar a sua própria fé, né? A gente olhar aí, a gente pega o catolicismo, né? Quando surgiu há muitos anos atrás, tinha vários momentos onde a igreja também propagava a questão do jejum, né? Se a gente pegar o catolicismo clássico, né? Tem 2 momentos importantes de comemorações onde se devia praticar o jejum, que é a quarta-feira de cinzas, tá? Que foi recentemente, há 2 semanas atrás, e a sexta-feira da Paixão de Cristo, que é a sexta-feira que antecede a Páscoa. São 2 momentos que, pelo catolicismo tradicional, as pessoas deveriam também fazer jejum, né? A gente pegar os evangélicos mais conservadores e tradicionais ainda praticam o jejum em alguns momentos da semana. Se eu não me engano, no sábado, né? Eles têm o sábado como um dia sagrado, um dia santo, e muitos ainda praticam o jejum, né? Os muçulmanos, no período do Ramadã, têm uma semana inteira dedicada ao jejum, ok? Os judeus têm também um dia específico, que é um dia chamado Yom Kippur. Me perdoe aí se eu não pronunciei da forma correta,
mas que significa o dia do perdão. E esse é um dia que para o judeu também eles praticam o jejum, né? E para finalizar, entre os budistas, né? Também o jejum é uma forma de eles se aproximarem de Deus. Os budistas acreditam que o jejum é uma forma de você abdicar da vida terrena, de bens materiais, de abdicar dos desejos de uma forma de se aproximar com Deus. Então a gente vê que desde as religiões antigas, o jejum já era uma prática comum, independente da religião e cada qual com o seu objetivo. Mas já se praticava o jejum, ou seja, se fosse algo que fizesse mal, como eu falei no início, os nossos antepassados não teriam sobrevivido e as religiões não teriam práticas de jejum em seus dogmas, em seus conceitos ao longo da história, tá? E se a gente pegar um período mais recente ainda, né? Eu lembro que na minha infância, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, era normal que a gente comesse no máximo 3 vezes por dia, né? Tinha a refeição do café da manhã, o almoço e a janta. E, inclusive, lá as mães, os avós, pegavam nos pés das crianças e não deixavam que as crianças comessem entre essas 3 refeições, que eram as 3 principais refeições do dia, porque elas falavam assim, se você comer entre o café e o almoço, você vai perder o apetite para almoçar. Ou se você comer entre o almoço e a janta, você vai perder o apetite para o jantar. Ou seja, os nossos pais e avós sabiam muito mais do que a gente sabe hoje em relação à alimentação e em relação a jejum. E se a gente pegar lá na década de 50, década de 60, de 70, onde as pessoas comiam fazendo no máximo 3 refeições por dia, onde os períodos de jejum eram mais normais e a alimentação, obviamente, era muito mais saudável, a gente não tinha os índices de obesidade, de excesso de peso que a gente tem hoje. Então, só por essas informações que eu estou passando para você, a gente pode já contestar e pelo menos refletir se o jejum intermitente que é proposto hoje é bom ou ruim para o ser humano, ou se comer de 3 em 3 horas, de fato, com a alimentação que a gente tem hoje industrializada e processada em sua grande maioria, se de fato é algo bacana para a saúde, né? Para que as pessoas possam ter mais longevidade, né? Então, a gente vê que o resultado dessas estratégias de comer em 3 em 3 horas levaram as pessoas, juntamente com a má qualidade da alimentação, levaram as pessoas ao nível de obesidade e excesso de peso que se encontram hoje, ok? Então, eu quis trazer um pouco dessas informações históricas a respeito do jejum para a gente conceituar que não é nada novo, é uma prática do passado, uma prática já conhecida e que muitas vezes a gente, por conta aí da influência dos setores alimentícios, da indústria farmacêutica, da indústria do açúcar, enfim, a gente foi estimulado a comer cada vez mais e de tempos em tempos cada vez mais curtos, entenderam? Então, realmente, falar sobre o jejum hoje, fazendo essa retrospectiva para contextualizar vocês, é muito importante, né? Então, os nossos avós, nossos pais já sabiam disso, mas infelizmente as coisas se perderam, né? Então, hoje a gente vive uma onda frenética que prega que quanto mais você comer e quanto mais vezes você comer ao longo do dia, que vai ser melhor. E a gente sabe que isso não é verdade. Os resultados dos índices aí que a gente vê das pessoas obesas e acima do peso, a gente vê que realmente isso não funciona, porque se funcionasse, teria mais de 54% da população brasileira acima do peso, né? Algumas coisas aí importantes, né? Eu quero trazer para vocês, né? O conceito do breakfast, né? Que é o conceito do café da manhã aí americano, né? O breakfast justamente é você dar um break, né? No seu jejum, né? Então é o desjejum, né? E que necessariamente o desjejum ele não precisa ser no café da manhã, logo de manhã quando você acordar, né? Isso são coisas modernas que a própria indústria alimentícia, a própria propaganda nos diz que assim que a gente acorda, a gente tem que comer. Quem disse que isso é verdade, né? Então, a gente muitas vezes não questiona isso, mas o seu breakfast, o seu desjejum, você quebrar o seu jejum, ele pode ser feito ao meio-dia, ele pode ser feito às 2 horas da tarde, ele pode ser feito às 5 horas da tarde.
Quem diz que necessariamente precisa ser assim que você acordar? E a gente se habituou nos tempos modernos a essa prática e hoje estamos colhendo resultados decorrentes dessa prática, ok? E eu quero finalizar essa primeira parte dizendo para vocês o seguinte: nunca na história desse país, parodiando o nosso, não vou nem falar nada a respeito dele, mas nunca na história do nosso país a gente comeu tanto ou tantas vezes por dia como a gente come hoje, né? E talvez, ou talvez não, certamente o resultado de sim, mais de 54% da população está acima do peso se deve a isso. Então a gente está comendo muito além do necessário e totalmente estimulado pelos meios de comunicação, pela indústria farmacêutica, pela indústria alimentícia, ok? Então, queria dar essa primeira introdução para a gente falar um pouquinho mais sobre o jejum intermitente. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Boa noite, Bibiane. Boa noite, Paula. Um beijo para meu filho. Quem mais chegou aqui no Instagram? Bastante gente. Fabi, Marcinha, Bárbara. Quem mais aqui? Castanha. O Instagram ele mostra os nomes das pessoas, às vezes com um sobrenome, então desculpe aí, pessoal, mas eu estou vendo aqui um pouquinho. Valdomiro. Então, pessoal que vai chegando, sejam bem-vindos. A gente está falando hoje sobre jejum intermitente versus comer de 3 em 3 horas, ok? Então, vamos lá, vamos prosseguir no nosso conteúdo aqui, né? Então, a gente já falou aqui o que é jejum, né? Que é você prolongar o tempo de ingestão de alimentos o máximo possível, tá? A gente já falou que isso era uma prática muito comum dos nossos antepassados. Ao longo da história, várias religiões adotam o jejum como uma coisa super normal e comum. Nos tempos dos nossos avós e pais, isso também era muito mais comum, né? A gente comia no máximo fazia 3 refeições por dia. Inclusive, os pais, nossos avós, evitavam que a gente comia entre uma refeição e outra para não diminuir o apetite. E hoje, na história da humanidade, nunca se comeu tanto como se come agora, ok? Eu estou falando tudo isso por quê? Porque a consequência dos níveis de obesidade, de excesso de peso, certamente tem muito a ver com essa prática que é muito difundida pelos meios de comunicação, pela indústria alimentícia e também divulgada e incentivada, estimulada pela indústria farmacêutica também, né? E por que hoje a gente também pode pensar, né? As pessoas às vezes têm que fazer um exame de sangue e aí o laboratório pede para que você fique de 8 horas de jejum sem comer nada ou 12 horas e as pessoas às vezes se desesperam, né? Nossa, ficar 12 horas de jejum para mim é um martírio, né? Como se isso fosse absurdo. E isso no passado era muito comum. O corpo humano está preparado para isso e não vai fazer absolutamente mal algum. Pelo contrário, só vai te fazer bem, como eu vou te falar aqui, né? Então, mas as pessoas realmente elas têm uma dificuldade em relação a isso. E eu mesmo vivi muitos anos nesse sentido, né? Eu era um cara que acordava, eu não imaginava eu chegando até a esquina sem ter tomado meu café da manhã. Eu pensava o seguinte: se eu não comer, eu vou chegar na esquina e eu vou cair duro, tá? Então, isso era o meu paradigma, isso era a forma como eu vivia. Até eu começar a estudar mais profundamente o jejum como uma técnica e uma estratégia para o emagrecimento e entender que nada disso acontecia, muito pelo contrário, que o jejum e ficar mais tempo sem comer favorece não só o emagrecimento, mas a sua saúde e a prevenção de uma série de doenças, como eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Então, fica comigo até o final, marque as pessoas que você conhece que também têm essa crença a respeito de comer em 3 horas, ou essa falsa crença a respeito do jejum, para que possa nos acompanhar nesse conteúdo aqui hoje, ok? Então, o jejum hoje, o jejum intermitente, ele contribui para quê? Em primeiro lugar, para a sua queima de gordura, tá? Me parece contraproducente, como eu já falei para vocês, imaginar que eu vou perder peso, que eu vou queimar gordura comendo mais vezes ao dia ou comendo maior quantidade ao dia, tá? E para isso eu faço uma analogia muito básica para que vocês possam entender a respeito desse conceito, né?
Imagina que você tem um aparelho de celular, tá? Eu não vou pegar o meu aqui porque ele está diretamente aqui transmitindo a minha live pelo Instagram. Mas imagina que você pega um aparelho de celular e você quer usar esse celular e quer gastar a bateria desse celular, só que você mantém esse celular o tempo todo conectado na tomada, dando energia elétrica para ele. Qual é a chance de você descarregar essa bateria? Praticamente zero. Por quê? Porque por mais que você use o seu celular, por mais que você mande mensagem, que você veja vídeo no YouTube, que você acompanhe as mídias sociais, por mais que você telefone para as pessoas, que você mande mensagem, o telefone conectado na tomada, ele nunca vai acabar a bateria, tá? E é isso que a gente está querendo fazer. Então, toda hora que você come de 3 em 3 horas, ou que você faz 6, 7, 8, 9 refeições por dia, e você quer emagrecer fazendo isso, é como se você quisesse gastar a bateria do seu celular, mantendo ela o tempo todo conectada na tomada. E isso não faz sentido. Não, é sem sentido total. Então, se você quer gastar a bateria do celular, você tem que tirar ele da tomada e consumir a energia do seu telefone sem você ficar repondo a energia o tempo todo. E é justamente isso que o jejum intermitente vem propor como uma das estratégias do seu emagrecimento para que você tenha uma vida mais saudável. Então, você aumentar o tempo entre uma refeição e outra para que você consiga consumir a energia do seu corpo sem que você esteja repondo essa energia o tempo todo, tá? Então, essa é uma analogia sim, é uma analogia simples para que você possa entender. Eu espero que isso faça sentido para você, ok? E quando eu fiquei presente para esse conceito, ficou muito mais fácil entender que realmente as pessoas precisam emagrecer. Se elas querem ser mais saudáveis, elas têm que dar tempo para que o corpo use a gordura como fonte de energia. Se elas ficarem comendo a todo momento, de 3 em 3 horas, e principalmente comendo carboidrato, comida processada e industrializada, certamente você nunca vai usar a sua gordura como fonte de energia. Pelo contrário, você vai acumular pelo excesso de energia que você está dando para o seu organismo, ok? Então, o jejum intermitente, ele contribui de cara para a sua queima de gordura, ok? Vai manter com que você faça com que o seu processo de emagrecimento acelere, ok? E vai aí favorecer para que você aumente a sua sensibilidade à insulina, ok? Então, como a gente já conversou em outras lives aqui, toda vez que você come açúcar, e o açúcar pode ser em forma de doce, de suco, de refrigerante, em forma de carboidrato, como macarrão, arroz, batata doce, beterraba, cenoura e qualquer outra forma de carboidrato, principalmente em forma de alimentos industrializados, onde, por mais que esteja escrito lá sem açúcar, contém outras substâncias mascaradas que vão fazer com que os seus níveis de insulina se elevem, tá? Então, toda vez que você come açúcar e, portanto carboidrato, os seus níveis de insulina vão subir muito e toda vez que o seu nível de insulina sobe, você acumula energia em forma de gordura, né? Então, a pessoa que come açúcar o tempo todo, durante um período muito longo, ele começa a diminuir a sensibilidade do corpo dele, do organismo, à insulina. Quando ele diminui a sua sensibilidade à insulina, a sua glicose no sangue vai se mantendo cada vez aumentada até você ter um nível de uma doença chamada diabetes, ok? Então, quando você faz o processo de jejum intermitente, além de você propiciar mais queima de gordura, acelerar o processo de emagrecimento, você aumenta a sua sensibilidade à insulina. Então, muitas pessoas têm dificuldade de emagrecer porque comem o tempo todo e comem errado, certa, então acima do peso, tá? E eu posso te dar aqui uma única referência. Tem várias referências para saber se você tem ou não se você tem ou não sensibilidade à insulina, mas uma referência boa é você pegar, medir a sua cintura, tá? Então você vai pegar a fita métrica e passar em volta da sua cintura, usando como referência a linha do umbigo, tá? Se a sua cintura for maior que a metade da sua altura, provavelmente você já está em um estado de
resistência à insulina, tá? Essa é uma medida, uma variável que se correlaciona com a sua sensibilidade à insulina, com a sua falta de sensibilidade, com a sua intolerância à insulina. Provavelmente você, se não tem diabetes tipo 2 ainda, está prestes a desenvolver, além de outras doenças que são normalmente relacionadas com a síndrome metabólica, tá? Então, se você quer saber se você tem chance grande de ter diabetes ou se você tem sem falta de sensibilidade à insulina, ou a gente pode dizer resistência à insulina, basta você medir a sua cintura usando o umbigo como uma referência, e se essa medida for maior que a metade da sua altura, provavelmente você já tem sensibilidade à insulina, ok? Então, o jejum intermitente favorece com que você aumente a sensibilidade à insulina. E o que é isso? Você fazer com que o seu corpo produza insulina suficiente para tirar o excesso de açúcar da sua corrente sanguínea. A gente sabe que o açúcar ele é altamente tóxico, só que quando você está intolerante à insulina, né? Quando você está resistente à insulina, ou seja, por mais que você coma, o seu corpo não consegue mais dar conta de produzir insulina para captar a glicose da sua corrente sanguínea e tirar a insulina do seu sangue, você está numa situação de resistência à insulina. E isso é muito característico das pessoas que estão acima do peso ou obesas e já estão prestes a desenvolver uma diabetes do tipo 2 ou algum outro tipo de doença ligada ao excesso de gordura abdominal, ok? Então, quando você faz o jejum intermitente, contribui para que você aumente a sua sensibilidade à insulina. Existem estudos que mostram que pessoas que, quando fazem dieta low carb ou tiram o açúcar totalmente da sua dieta por um período de 15 dias, a sua resistência à insulina já diminui e a pessoa volta a ter sensibilidade à insulina, ok? Com isso, você também mantém os seus níveis de glicose no sangue de uma forma estável, então o jejum intermitente ele propicia, ele contribui com isso, e aí, para alguns casos de pessoas que já estão com a doença diabetes do tipo 2, o jejum intermitente é uma importante estratégia para que você diminua a quantidade de remédios que você toma para o diabetes tipo 2, ou até que você cure essa doença. Porque essa é uma doença, a diabetes tipo 2 é uma doença adquirida em decorrência dos maus hábitos de vida e principalmente de uma alimentação inadequada. Quando você interrompe aquilo que causou o diabetes, você consegue muitas vezes curar o diabetes. Então, existem relatos de pessoas que fizeram processos de alimentação low carb associados a estratégias de jejum intermitente que em 15 dias conseguiram curar o diabetes tipo 2 e conseguiram manter os seus níveis estáveis de glicose no sangue sem precisar tomar remédio, ok? E aí eu pergunto para você acha que o jejum intermitente é uma estratégia favorável e que vai te trazer muito mais saúde? Sim ou não, ok? E a gente sabe também que tanto a insulina como a própria resistência à insulina são dois dos maiores causas de ganho de peso e da obesidade, ok? Então, sempre que você tem insulina alta, a chance de você acumular gordura, principalmente na região abdominal, no fígado, né? A gordura visceral é muito maior, ok? Que é a gordura mais perigosa para a sua saúde, ok? Então, o que mais o jejum intermitente ele vai contribuir, né? Vai contribuir para que você tenha uma sensação de mais bem-estar, tá? De mais saciedade, tá? Então, aqui a lógica é a seguinte, pessoal. Quanto mais você come, mais viciado você fica no açúcar e mais vontade de comer você tem. Por isso que para as pessoas que comem de 3 em 3 horas ou passam o tempo todo beliscando e comendo, quando você fala de jejum intermitente, as pessoas têm um verdadeiro pavor, têm um verdadeiro medo. Por quê? Porque as pessoas não se imaginam ficar mais de 1 hora, 2 horas sem comer absolutamente nada, né? Eu quero dizer para você que se você dorme 8 horas por noite, você já faz 8 horas de jejum naturalmente e não acontece absolutamente nada. Você acorda e a vida continua. Então, você já fica muitas vezes 8 horas de jejum, embora tenha pessoas que acordem durante a noite para comer, tamanha é o vício e a necessidade do açúcar
no organismo, tá? Mas você já fica normalmente 6, 8 horas diariamente sem comer. Então, o seu corpo já vem de um processo de jejum. O que muitas vezes uma das estratégias que a gente usa é você não tomar o café da manhã e ir direto para o almoço. Então, você prolonga essas 6, 8 horas do seu sono, emenda com o período que você acordar de manhã e ao invés de você tomar café, você não toma o café da manhã, como você está acostumado, e depois eu vou falar de estratégia, como você pode fazer isso, e você prolonga esse jejum, né? E quando você faz isso, você faz com que o seu corpo comece a utilizar a gordura como fonte de energia. E certamente, para você que está acima do peso, para você que está obeso, tem gordura o suficiente para você alimentar o seu corpo, o seu organismo por muito tempo. Então, não se preocupe que não vai acontecer absolutamente nada, você não vai cair duro, não vai ficar sem energia, não vai ficar sem conseguir treinar, sem trabalhar, porque você pulou o café da manhã e vai fazer a próxima refeição somente no almoço, ok? Obviamente, né, tudo que eu vou falar aqui é importante que você converse com o seu nutricionista, que você alinhe com o seu médico, principalmente se você tem algumas restrições. Eu já vou falar isso no final da live, porque existem alguns casos onde o jejum não pode não ser recomendado. Então, tudo que eu estou falando aqui é fruto de experiências que eu fiz comigo mesmo, que eu venho buscando nos estudos e que eu aplico em alguns clientes de emagrecimento com resultados extraordinário. Mas se você quiser aplicar para você, existe um método, um passo a passo que eu vou te falar um pouco como funciona hoje, por isso fica comigo até o final dessa live para que você possa aprender isso e possa, quem sabe, aplicar algumas estratégias no seu dia a dia, mas certamente, antes de mais nada, converse sempre com o seu médico, ok? Você vai ter, por incrível que pareça, mais energia quando você aplica estratégias de jejum intermitente, tá? O seu metabolismo basal vai ficar mais acelerado, por incrível que pareça, e eu estou te falando coisas de estudos que demonstram isso, tá? E automaticamente, né, a médio e longo prazo, você vai aumentar a sua longevidade, né? O organismo ele promove com o jejum uma coisa que chama autofagia, né? Que é um processo através do qual o próprio corpo renova suas células, recicla suas células, se livrando de células e tecidos ruins. É como se ele se alimentasse das próprias células e tecidos ruins. Então, ele elimina isso que é tóxico para o seu organismo. Então, esse processo de autofagia, ele só é possível quando você prolonga o tempo entre uma refeição e outra e, portanto, faz jejum intermitente. Então, tem vários benefícios, eu estou citando somente alguns aqui, né? Quando você faz essa autofagia, você mantém o seu sistema, o seu organismo como um todo funcionando melhor e mantendo ele de uma forma mais limpa, tá? Os estudos também demonstram que o jejum intermitente contribui para que você mantenha os níveis de pressão sanguíneo mais baixos, tá? Então, para quem tem pressão alta, pode ser uma estratégia importante para diminuir os níveis de pressão, talvez diminuir o número de remédios que você toma. O jejum intermitente hoje é muito estudado para prevenção e tratamento de câncer, tá? A gente sabe que as células cancerígenas se alimentam de açúcar, então quanto menos açúcar eu der, quanto menos eu comer, mantendo um período de jejum maior, eu posso não estar alimentando as minhas células cancerígenas, mas tudo que eu estou falando aqui, pessoal, converse com o seu médico dizendo de resultados de estudos, ok? E, além de tudo, te dá muito mais clareza mental, melhora o seu sistema cognitivo. Por quê? Porque muita gente acha que ficar sem comer muito tempo, sem carboidrato, sem açúcar, além de ficar sem energia, não vai conseguir ter raciocínio, não vai conseguir pensar, não vai conseguir tomar decisões. É justamente o contrário, né? É comprovado que o seu fígado e o seu rim, eles produzem a quantidade de glicose necessária para o seu cérebro utilizar. Não sei se você sabe, o cérebro hoje ele é responsável basicamente por 5% da sua massa corporal inteira, mas ele consome cerca de 25% de toda a energia do seu corpo, tá? E boa parte dessa energia é glicose, só que as pessoas ficam com medo de não comer glicose e com medo de esquecer as coisas, de não conseguir raciocinar, de ter problema cognitivo. Não se preocupe com isso, porque essa glicose que o seu cérebro utiliza, o seu próprio fígado e o rim e o pâncreas, o rim, eles são capazes de produzir o que é necessário para as suas funções cerebrais, então você não precisa se preocupar se você não estiver comendo carboidrato.
Hoje as estratégias de alimentação low carb são eficientíssimas, comprovadas cientificamente para quem deseja emagrecer, ok? Então deixa eu dar uma pausa aqui para ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Edna entrou aqui, deixa eu ver aqui no Instagram. Rose May, seja bem-vinda, boa noite, Rose. Pessoal que está chegando aqui, vamos então continuar o conteúdo aqui. O jejum intermitente, né? Quando você faz o jejum, você passa aí por 4, 5 estágios, tá? O primeiro estágio é aquele onde a maior parte do seu corpo está queimando a glicose que você acabou de comer, tá? Então, vamos supor que eu fui lá e fiz uma refeição, acabei de almoçar agora. As próximas horas, o meu metabolismo vai estar utilizando essa energia desse alimento que eu acabei de ingerir, tá? Se eu não comer nada, se eu prolongar o tempo entre essa refeição do almoço e a próxima, quando acabar os meus estoques de glicose dessa alimentação que eu acabei de ingerir, o meu organismo vai começar a utilizar a energia do meu glicogênio, que está armazenado no fígado ou no músculo em geral, né? Vai começar a utilizar esse glicogênio, que é o segundo estágio. O terceiro estágio, quando eu vou encerrando os meus estoques de glicogênio e eu não me alimentei ainda, o meu organismo vai começando a utilizar a gordura como fonte de energia, tá? Principalmente aí os tecidos, os músculos, o fígado e as células de gordura começam a queimar gordura para produzir energia. O estágio 4 é quando os estoques de glicogênio muscular se encerram e aí eu estou produzindo o que eles chamam de gluconeogênese, né, que é a criação de glicose a partir do fígado e do rim. Então eu começo a utilizar ainda mais gordura como fonte de energia. E o estágio 5 é quando eu entro em cetose, né, onde eu começo a produzir corpos cetônicos, porque eu não tenho carboidrato e glicose fácil no meu organismo, porque eu não me alimentei, e aí eu começo a produzir corpos cetônicos como fonte de energia e continuo queimando gordura. Em geral, de uma forma simples de explicar, esses são os 5 estágios que, se você promover um jejum prolongado, você vai propiciar com que você use mais a gordura como fonte de energia. Voltando àquele exemplo simples, eu vou conseguir gastar a bateria do meu celular porque eu não estou com ela na tomada, ok? Então, o processo de jejum, em suma, tem esses 5 estágios, né? Então, em resumo, né, quem pratica o jejum todos os dias faz com que o organismo utilize a sua máquina de queimar gordura, que é para isso que o corpo humano foi feito, como fonte de energia. Porque hoje, comendo de 3 em 3 horas, ou comendo todos os momentos, eu faço com que o meu corpo male queime a glicose que está vindo do alimento. E tudo aquilo que está em excesso eu acumulo como energia. A estratégia do jejum intermitente, junto com uma alimentação low carb e atividade física, vão fazer com que você acelere a sua queima de gordura, com que você faça com que o seu corpo volte a utilizar, seja uma máquina de queimar gordura, como ele originalmente nasceu para ser, mas hoje muitas vezes a gente não permite, porque eu estou dando glicose o tempo todo para ele, tá? Reginaldo, vocês podem estar se perguntando, né? O jejum eu faço de quanto tempo, de quantas horas, o que funciona, tá? Eu quero dizer que o meu ponto de vista, baseado no que eu venho estudando, e não quer dizer que é certo e não quer dizer que é o melhor para você, mas é a minha experiência e o que eu tenho aplicado nos meus clientes que tem dado muito resultado, tá? Jejum de 12 horas, tá? É o mais simples, o que muitas vezes as pessoas já praticam. Jejum de 16 horas, tá? Jejum de 18 horas e jejum de 24 horas, tá? Como é que funciona isso, né? O jejum de 12 horas, basicamente eu janto às 8 horas da noite e vou tomar um café da manhã às 8 horas da manhã. Isso, basicamente, é o que muita gente já faz naturalmente e muitas vezes não percebe, ok? Se você quiser avançar um pouco mais, você vai fazer um jejum de 18, 16 horas, ou seja, você vai jantar às 8 horas da noite, vai pular o café da manhã, que seria às 8 horas da manhã, e vai direto para o almoço ao meio-dia. Ou seja, você vai ficar aí 16 horas sem se alimentar, tá? Isso também é uma outra estratégia muito bacana, muito fácil de fazer, principalmente para quem está começando a aplicar o jejum no seu dia a dia. Já eu vou falar como é que você vai fazer isso tudo no dia a dia, como é que você vai colocar isso em prática, tá? Outra forma de jejum é de 18 horas, você vai prolongar mais 2 horas
o seu almoço, nesse caso que eu coloquei do exemplo de 16 horas, tá? E tem o jejum de 24 horas, que é para quem já está acostumado, para quem já pratica. A pessoa janta às 8 horas da noite e vai jantar no dia seguinte às 8 horas da noite novamente. Ou a pessoa almoça ao meio-dia e vai almoçar novamente no meio-dia do dia seguinte. Ou seja, você vai comer uma vez por dia nesse sistema de jejum a cada 24 horas, tá? Acima disso, pessoal, existem muitas pessoas que fazem jejum de 36 horas, de 48 horas. Eu acho que é um caso muito específico, aí cada um tem que ver como que se aplica no seu dia a dia, tem que ter aí um acompanhamento médico e tudo mais, e eu já não recomendo, porque não é isso o fruto dos meus estudos, ok? Mas eu conheço muitas pessoas que aplicam 12, 16, 18 e até 24 horas com maior tranquilidade, não atrapalha de forma alguma as suas atividades diárias, as pessoas inclusive treinam nesse período e está tudo bem, as pessoas conseguem resultados absurdos no emagrecimento, ou são pessoas que já estão com o peso ideal e estão usando o jejum intermitente como uma estratégia de manutenção do peso, ok? Existem duas ou mais linhas, né, em relação ao jejum, que elas falam o seguinte: para alguns, tem uma linha que fala que o jejum é jejum 100% jejum, você pode tomar no máximo água, ok? E tem uma outra linha, que é a linha que eu gosto mais, que é mais simpática para mim, que eu tenho aplicado, que eu aplico em mim e aplico nos meus clientes, que é o jejum somente de carboidrato, porque é justamente o carboidrato e a glicose que vai fazer com que seus níveis de insulina subam. Então, se você, ao longo das suas horas de jejum, você consumir alguma coisa que não aumente a sua liberação de insulina, você ainda pode considerar isso como um jejum. Reginaldo, como é que eu faço isso? Então, nesse período, por exemplo, você vai fazer um jejum de 16 horas. Você vai jantar às 20 horas e vai almoçar no dia seguinte ao meio-dia. Durante esse período, você pode consumir água à vontade, qualquer tipo de chá, contanto que não tenha açúcar e nem adoçante, também é liberado. Por quê? Porque esses chás não vão aumentar os seus níveis de insulina, exceto se você colocar o açúcar, né? Você pode consumir café também durante esse período, obviamente sem açúcar e sem adoçante, que também não vai aumentar o seu nível de insulina. E tem gente que até consome uma coisa chamada caldo de ossos, né? Que se você colocar lá no YouTube, você vai encontrar várias receitas que também você está comendo ali um pouco de tudo aquilo que sai do osso depois de algumas horas ficou fervendo, né? Tutano e algumas substâncias importantes que tem no osso que também não aumentam o seu nível de insulina. Então, esse é um tipo de jejum que eu acho que é muito mais simpático, muito mais fácil de fazer e que contribui para que as pessoas também consigam realizar, principalmente aquelas que não estão acostumadas. Então, muita gente também fala que você pode tomar café sem açúcar, sem adoçante, junto com óleo de coco ou MCT, que é um outro óleo de cadeia média, que também é super saudável, né? Que também não vai aumentar os seus níveis de insulina e vai te manter por mais tempo a sua saciedade, você não vai sentir fome e contribuir para que você mantenha um jejum mais prolongado, né? Então, eu acho que são estratégias bacanas, você fazer um jejum intermitente onde você possa consumir água à vontade, chás à vontade, sem açúcar, sem adoçantes, café sem açúcar e sem adoçante, e se você quiser ainda complementar, dependendo do período mais prolongado do seu jejum, você pode tomar o café sem açúcar, sem adoçante, com óleo de coco, para que você não sinta fome e se mantenha com mais saciedade. Durante todo esse período, consumindo essas substâncias, você não vai aumentar seu nível de insulina, portanto, você não vai sair do jejum, tá? Lembrando que tem aquela linha que é mais radical, onde você pode tomar no máximo água e nada mais é aceito, ok? Quando eu falo aí do óleo de coco no café ou do MCT, a gente está falando de gorduras boas, que vão favorecer a sua saúde e que não vão em nada aumentar os seus níveis de insulina. Existe ainda uma terceira linha que fala que você ainda pode ingerir algumas gramas de carboidrato, se eu não me engano, é até 6 gramas de carboidrato durante o período do seu jejum, que mesmo que você
aumente um pouquinho os níveis de insulina, ainda não são suficientes para que você interrompa o seu jejum, tá? Eu prefiro ainda essa linha de tomar só água, chá, café com óleo de coco ou MCT, somente essa linha durante o seu período de jejum, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Samanta entrou, seja bem-vinda, Samanta, boa noite. A Paula comentou aqui, vejo que praticar o jejum intermitente com atividade física inicialmente não é tão fácil. Após algumas práticas de jejum com adaptação, fica perfeito para praticar exercícios e sem sofrimento. Neste momento, a queima de gordura é acelerada. É isso mesmo, Paula? Isso certamente funciona muito, é uma estratégia muito eficiente para quem quer perder peso. Deixa eu ver aqui mais quem entrou aqui. Rose. Os nomes aqui saem muito diferentes no Instagram, então às vezes eu não consigo nem pronunciar aqui, mas vamos seguir, pessoal. Então, eu queria falar para vocês, para a gente finalizar aqui, né, sobre alguns mitos, né, que cercam a questão aí do jejum intermitente, que talvez sejam crenças que você também tenha, e eu quero hoje te ajudar a desmistificar essas crenças, tá? A primeira é que fazer jejum desacelera o metabolismo, e isso não é verdade, ok? Se acontecesse isso, os nossos ancestrais, depois de 2, 3 dias sem comer absolutamente nada, porque não encontraram a caça, não iam ter força e energia para conseguir sair para caçar e garantir a próxima refeição, tá? Então, por uma questão aí de sobrevivência. O corpo não desacelera o seu metabolismo, pelo contrário, te dá mais energia, porque você tem que estar disposto e pronto para correr atrás do seu próximo alimento, embora tenha passado 2, 3 dias sem se alimentar. Então, não desacelera o seu metabolismo. O que a gente já falou para vocês aqui, o que desacelera o metabolismo muitas vezes são dietas com calorias muito restritivas, ok? Um outro mito é que você fazendo jejum, você vai perder massa magra, tá? E isso não é verdade, porque a ciência já comprovou que quando você faz jejum intermitente, fica períodos prolongados sem se alimentar, você aumenta a sua produção de GH, que é o seu hormônio do crescimento, que ajuda você a ganhar massa muscular. Então, como é que pode você ficar sem comer um tempo maior, produzir mais GH e perder massa muscular? Isso não é verdade, principalmente para as pessoas que mantêm o nível de atividade física normal, né? Muitas pessoas acham que você ficar sem comer muito tempo, você vai sentir muita fome. Não é isso que acontece, né? Quando você começa a aplicar as estratégias de uma forma correta, bem orientada, do jejum intermitente, você diminui a sua fome, tá? Portanto, você come menos e emagrece por conta disso. Então, você não vai sentir mais fome, pelo contrário, você vai diminuir a sua fome, tá? Tem gente que acredita também, outro mito, que quando você faz jejum, você vai querer compensar na refeição seguinte, comendo muito mais do que o normal. E a gente sabe que, embora as pessoas, após um período de jejum, comam um pouco mais do que o normal, esse um pouco a mais não compensa aquele período, aquelas refeições que ela deixou de fazer, tá? Portanto, você não vai comer muito a mais do que você está acostumado, mas aquilo que você vai comer não vai compensar as refeições que você deixou de fazer, principalmente se você é daqueles que come de 3 em 3 horas, então vale a pena essa estratégia, né? E muita gente também acha que você vai ficar com hipoglicemia, com nível de glicose muito baixo, com baixa energia, vai passar mal. Isso também a ciência já comprovou que não acontece, porque o seu próprio, por mais que você fique sem comer carboidrato uma semana, 10 dias, um mês, o seu próprio organismo, o seu fígado, o seu rim, produzem níveis de glicose necessários para que você forneça energia para o seu cérebro e, portanto, você não vai passar mal, você não vai ficar com a hipoglicemia, você não vai ficar com a energia muito baixa, porque o seu corpo vai usar a energia da sua gordura acumulada, ok? Então, aí são 5 mitos que é muito comum a gente ouvir, que eu ouço muito dos meus clientes e dúvidas das pessoas, e que a ciência hoje já comprova que isso não acontece quando você aplica estratégias de jejum intermitente, ok? E para a gente finalizar aqui, eu acho que o Instagram agora daqui a pouquinho vai completar 1 hora, ele vai cortar aqui, então se você está no Instagram, se interromper sua transmissão, vem aqui para o Facebook, tá? Mas eu já estou encerrando, então, quando que eu devo aplicar essa prática do jejum intermitente? De que forma, Reginaldo? Eu quero só falar em linhas gerais. Se você quiser mais informações, me manda uma mensagem no meu WhatsApp.
me manda uma mensagem aqui em inbox, eu posso te ajudar com algumas estratégias um pouco mais de uma forma mais personalizada. Mas se você quiser de uma hora para outra, você está acostumado a comer comida industrializada e processada, você come de 3 em 3 horas, você come o dia inteiro, e de repente amanhã você decide que você não vai comer mais, você vai fazer jejum, certamente não vai funcionar ou você vai ter muita dificuldade. Não é assim que funciona. Então, para você começar a fazer, usar a estratégia do jejum intermitente como uma forma de ter uma vida mais saudável e, portanto, interferir no seu emagrecimento, você deve, em primeiro lugar, mudar a sua alimentação, tá? Diminuir os alimentos industrializados e processados, comer alimentos de verdade, fazer uma alimentação forte, à base de verduras, de saladas e de carne, de uma forma geral, de proteína, de ovo, de uma forma geral, e diminuir o consumo de carboidrato progressivamente, tá? Então, primeiro você precisa fazer isso para você quebrar o seu vício do açúcar, para você quebrar o vício de comer o tempo todo, para você quebrar essa necessidade que você tem de consumir o açúcar. Então, você precisa mudar primeiro a sua alimentação antes de iniciar qualquer processo de jejum intermitente, tá? Então, você vai diminuindo aos poucos a quantidade de açúcar dos alimentos processados, vai diminuindo aos poucos o número de refeições que você faz por dia, vai fazendo menos refeições até chegar no máximo a 3 refeições por dia, ou 2, tá? Vai comendo alimentos de verdade, que não vão aumentar os seus níveis de insulina e vão te propiciar um nível de saciedade muito maior. E aí você vai começar a se preparar para fazer o período de jejum intermitente, e aí você vai adotar a estratégia que você achar melhor, começando com 12 horas, se você não está acostumado, se você em média faz já 8 horas, que é o período de você dormir, você vai começar com 12 horas, depois você vai aumentar para 16 horas, pode chegar a 18 horas e até 24 horas, mas isso necessita aí uma prática e um tempo para que você se adapte e se acostume, né? E, obviamente, mais uma vez, conversando com o seu médico, acompanhamento da sua nutricionista, porque você não sabe exatamente se você, principalmente se você tem algum tipo de doença, alguma restrição, né? E que restrições são essas, Reginaldo? Por exemplo, se você está tomando algum remédio, é importante você conversar com o seu médico. Se você está gestante, né? Se você está em período gestacional também, tem que conversar muito com o seu médico antes. Se você tem diabetes do tipo 2, principalmente, se você já está tomando remédio, não faça absolutamente nada antes de conversar com o seu médico. Crianças também, que estão em processo aí, em período de crescimento, que gastam muita energia, requerem muita energia, também precisam conversar com os médicos. Então, o seu caso, se você está em alguma dessas situações ou tem alguma dúvida, converse sempre com o seu médico. Mas o que eu quis trazer para vocês nessa live hoje é justamente que o jejum intermitente é uma importante ferramenta para ser usada como estratégia no seu processo de emagrecimento e para que você adquira novos hábitos saudáveis, que vão fazer com que você aumente sua longevidade, com que você evite uma série de doenças, com que você tenha um estilo de vida muito mais saudável, com uma qualidade de vida muito melhor, ok? Então, é uma ferramenta importante que você pode e deve utilizar para que você tenha um estilo de vida mais saudável. Eu trouxe aqui algumas estratégias que você pode usar. Se você quiser mais alguma informação, tiver mais alguma dúvida, por favor, me manda uma mensagem no WhatsApp, me coloque algum comentário, me chame no particular para que eu possa aí te dar um pouco mais de orientação. Mas o que eu trouxe aqui para vocês, eu não sou nenhum grande especialista em jejum intermitente, mas o que eu trouxe aqui para vocês é um pouco do que eu tenho aplicado no meu dia a dia, comigo mesmo, tendo resultados incríveis. Eu emagreci 9 quilos em pouco tempo, aplicando essas estratégias, que eu tenho aplicado nos meus clientes de coach de emagrecimento e tem tido resultados muito bacanas. Meus clientes que também tinham crenças de que eu ia passar fome, iam passar mal, iam ter energia, iam ter hipoglicemia, tudo. Vários desses clientes hoje treinam, inclusive, em jejum e conseguiram aí quebrar essa crença, sentem menos fome, fazem menos refeições por dia, estão tendo resultados incríveis por conta dessa estratégia. E essa é somente uma das estratégias que a gente pode aplicar para que você tenha uma vida mais saudável e, portanto, para que você consiga ter melhores resultados no seu processo de emagrecimento, ok? Meu tempo aqui no Instagram está acabando, eu tenho somente 40 segundos. Deixa eu ver se teve algum outro comentário. Agradeço as pessoas aí que entraram. Deixa eu ver se aqui no Facebook tem algum outro comentário. A Paula aqui, parabéns, adorou o tema, relevante.
Então, quero aqui finalizar, pessoal, agradecer a vocês pela audiência, por mais uma vez estarem participando comigo nessa live, e mais uma segunda-feira trazendo um tema importante e relevante para que você tenha uma vida mais saudável, que é fruto de várias dúvidas e mitos dos meus clientes. Então, eu quis trazer esse tema para vocês hoje. Agradeço aí. Qualquer dúvida, marquem as pessoas nos comentários. Tenham todos aí uma boa semana e que a gente se encontre na próxima segunda-feira aí, novamente, e que vocês possam começar a pensar em aplicar alguma dessas estratégias que eu venho passando para vocês, para que vocês possam ter mais resultado, não só no seu emagrecimento, mas principalmente na sua saúde. Lembra do seguinte, pessoal, o que vem primeiro, emagrecer para ter saúde ou ter saúde para emagrecer? Então, você precisa ser saudável primeiro para você conseguir, como consequência disso, o emagrecimento. E não você precisa emagrecer para ser saudável. E é isso, são conceitos aí importantes que muitas vezes as pessoas fazem confusão. Então, adote novos hábitos de vida saudável, tenha um estilo de vida saudável para que você consiga ter mais saúde. E quando você tem mais saúde, naturalmente você vai emagrecer, ok? Então, quero muito aí agradecer a participação de todos vocês, você que me acompanhou no Instagram, você que me acompanhou no Facebook. Boa noite, boa semana e a gente se encontra na próxima segunda-feira às 20 horas com mais um tema relevante para que você possa aplicar no seu dia a dia e na sua vida, para que você tenha muito mais qualidade, bem-estar e viva cada vez melhor, ok? Um abraço e boa semana para vocês.